o tema de uma mensagem que nos foi proposto para refletirmos esse final de semana, que eu considero um tema muito profundo. E eu pretendo poder estar, irmãos, contribuindo para a edificação da fé de todos os nossos irmãos, que aceitaram a proposta de Jesus de acreditar no Espírito Consolador de sua promessa, e também no profeta dos tempos da regeneração, que é o nosso querido e santo irmão Malto. Então, com a bênção do nosso querido e santo irmão Malto, a bênção da nossa querida e santa avó, irei falar um pouco, irmãos, sobre este tema que diz assim: Santa Avó Rosa, a grande bênção. Olha, irmãos, que tema maravilhoso e muito profundo é o que eu considero. Santa Avó Rosa, a grande bênção. Prezados irmãos, visitantes, internautas, a bênção, ela está associada a todas as riquezas dos céus. Tudo de bom que Deus, o nosso Pai, tem em sua glória, em sua vida, no seu espírito, está associada à bênção. E esta bênção, irmãos, ela veio para nós através do nosso querido Mestre, nosso Senhor Jesus. Entretanto, ela foi revelada a esta igreja pelo nosso querido e santo irmão Malto, o nosso profeta. Irmãos, aquele que viveu conosco em seu corpo físico nesta igreja, dirigindo a mesma, por 44 anos. Nos dando exemplo de fé, de amor, de coragem, irmãos, e a forma exata de como servir o nosso Deus e Pai. Entretanto, prezados irmãos, tudo começou com uma promessa, ou digo melhor, com um pedido de Jesus primeiro. E esse pedido de Jesus, irmãos, foi a mim, ao Senhor, à Senhora, a você jovem. Ele pediu a todos nós. E ele disse: se me amardes, se vocês confiarem em mim, olha o que Jesus disse: se vocês confiarem no meu Pai, se vocês obedecerem o meu Pai, foi o que Jesus disse. E isso ele se dirigindo, irmãos, a um povo que seria formado nesta terra no futuro. Então ele pediu o quê? A obediência, o amor ao próximo, pediu a consagração, o respeito pelo seu semelhante, e acima de tudo, irmãos, o amor a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus, amamos a Santa Avó, amamos o nosso semelhante. E aí ele veio com a promessa: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Uma coisa interessante, irmãos, nessa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ali estava um mistério de Deus. Um mistério de Deus. Porque ninguém sabia. Ninguém soube interpretar, irmãos, esta promessa de Jesus. Quando ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ficou registrado na doutrina esta promessa. E está até hoje registrado esta promessa. Entretanto, irmãos, Jesus sabia
que outra promessa deveria ser cumprida. Ele sabia disso. Então ele prometeu, irmãos, o pastor por excelência, o santo e querido irmão Aldo, dizendo: e haverá um só rebanho e um só pastor. E quando se faz uma profecia, irmãos, todas elas têm sua razão de ser. Não é por acaso que Deus promete alguma coisa ao seu povo, mas tudo é feito por uma necessidade. E esta aqui foi feita a promessa do pastor por excelência, porque há 2000 anos, quando Jesus iniciou o seu ministério, estava terminando. Ele sabia que esta promessa só poderia ser revelada pela pessoa certa. Não era para as pessoas entenderem a história. E foi justamente por isso que ninguém entendeu. Não puderam entender. O mundo principalmente, tanto é verdade que ele disse: o mundo não pode receber, não pode entender, porque isso é um compromisso de Deus com a sua igreja. E ele já sabia disso, que os homens iriam tentar descobrir aquilo, mas iriam ter uma linha de raciocínio totalmente diferente. E só Deus poderia, no momento certo, revelar esta promessa. E isso, irmãos, foi tão claro, principalmente para a nossa igreja, que quando a Santa Avó Rosa, ela estava para deixar o seu corpo físico, para continuar o seu ministério em espírito, muitos pastores estavam na casa dela. Eu acredito que o pastor Trevisan, que estava sempre lá do lado da Santa Avó Rosa, hoje eu vejo aqui o pastor Luiz Gonçalves, que também é dessa época, e visitavam muito a casa da Santa Avó Rosa, porque na época de Jesus era assim também. Pela beleza de Cristo, o amor, sua bondade, o seu carinho, seus ensinos e sua sabedoria, todos queriam estar ao lado de Jesus. Olha que coisa linda. Todos estavam querendo estar do lado de Jesus. E a Santa Avó Rosa também não era diferente. Quanto prazer, quanta alegria os nossos pastores tinham de estar lá com ela, ouvindo ela falar, contar a respeito do reino dos céus, falar de Jesus, porque ela tinha essa sabedoria. Uma vez que semanalmente ela era levada ao reino do nosso Pai, para conhecer as profundezas de Deus, conhecer a região celestial, ver como é, porque também se cumpria nela a profecia a respeito da segunda testemunha. Então ela era levada. Mas o que eu quero dizer aqui é que ninguém, irmão, sabia quem era a Santa Avó. E ela mesma disse: pastor Estância, e também está aqui, estou vendo ele ali, acredito que deveria estar neste dia, quando a Santa Avó disse: nenhum de vocês sabe quem eu sou. Nenhum de vocês sabem quem eu sou. Alguns até tentaram arriscar o que era, mas não era possível. Não era possível, irmãos, porque mistério não se descobre assim, lendo ou tentando forçar a mente. Não é possível. O mistério, ele só é descoberto quando Deus revela. Isso é uma realidade. O mistério você pode ler tantas quantas vezes você quiser. Você pode ter uma linha de raciocínio, mas quando se trata de mistério, só Deus pode revelar. E foi justamente por isso que Jesus prometeu o pastor dos tempos da regeneração, o pastor por excelência, dizendo que haveria um só rebanho e um só pastor. Para dizer que além dos cuidados que este pastor teria com o seu povo, ele teria a incumbência de revelar este mistério de Deus. E foi justamente quando a Santa Avó Rosa, ela deixou seu corpo material, que deixou muita saudade, né? Até descobrirem, até ouvirem essa mensagem do pastor, preocupados. Então aí, quando ela deixou seu corpo para dirigir a igreja em espírito, já estava preparado por ela mesma, o nosso querido e santo irmão Aldo. E enquanto a igreja chorava
preocupado como seria dali em diante, o pastor da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo mandou o recado. A Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Irmãos, e daí em diante tudo ficou mais fácil. Tudo ficou mais fácil. Porque quando nós abríamos o Evangelho de São João, do capítulo 14 em diante, aquela promessa de nosso Senhor Jesus Cristo ficou às claras. Não tínhamos mais dúvida naquilo que foi escrito pelos apóstolos ou pelos escritores da época. E assim, irmãos, a Santa Avó Rosa veio para nós, deixando sob os cuidados do nosso querido e santo irmão Maldo, esta igreja, para ser cuidada por ele. Então, daí veio o período de regeneração, através do Consolador. E o que é regeneração, irmãos? Regeneração é um período de oportunidade, um período que seria iniciado nesta terra para dar oportunidade a toda a humanidade. E esta oportunidade seria exatamente através do Espírito Consolador. E é justamente a oportunidade que ela está dando à humanidade através de sua igreja hoje. Porque o nosso querido e santo irmão Aldo também da mesma forma precisou dirigir a igreja em espírito. Mas alguém pode pensar: pastor, a Santa Avó Rosa foi revelada pelo santo irmão Aldo. E o santo irmão Aldo? O santo irmão Aldo foi revelado pela Santa Avó Rosa. O santo irmão Aldo foi revelado pelo santo irmão Aldo. Como ela revelou? Através de inspiração. Nós temos um hino aqui muito bonito, os irmãos conhecem esse hino. E quantas vezes nós cantamos esse hino, ainda com o nosso querido e santo irmão Aldo aqui em corpo físico. Santo e querido irmão Aldo, anjo de Deus entre nós. Ali já estava a revelação da Santa Avó Rosa a nós. Porque quando nós ouvíamos aquele hino, nós tínhamos a ciência pelos milagres, pela forma como o santo irmão Aldo nos tratava, como ele nos conduzia ao reino do nosso Pai, os cuidados que ele tinha com cada um de nós, no sentido de obedecer, zelar de uma doutrina perfeita, de uma disciplina que nos foi imposta por Jesus mesmo, através da Santa Avó. Então, irmãos, associando a esta letra tão bonita, santo irmão Aldo, anjo de Deus entre nós, e a forma como ele sempre nos conduziu, naturalmente foi fácil. Isto foi uma revelação da Santa Avó à igreja, e nós recebemos do profundo do nosso coração, recebemos com alegria, com satisfação, de forma que quando o nosso santo irmão Aldo da mesma forma precisou continuar dirigindo a igreja em espírito, nós estávamos tranquilos, porque tínhamos a certeza que o santo irmão Aldo não morreu. O santo irmão Aldo ia continuar como anjo de Deus, assim como nós cremos, assim como nós irmãos aceitamos. E ele veio juntamente com a Santa Avó Rosa, nos tempos da regeneração, para dar a oportunidade de salvação a muitos corações, moralizando os costumes, irmãos, de todos aqueles que com sinceridade aceitam de todo o coração. Mas o que é moralizar os costumes, irmãos? É ensinar o que é certo e o que é errado. É ensinar exatamente, irmãos, tudo o que é certo e o que é errado. Entretanto, nesta igreja, ensinar o que é certo e o que é errado é diferente do que é ensinado lá no mundo para moralizar. Porque lá eles têm os limites, de forma que chega um momento que diz: isso é um pecadinho, isso Deus não vai ver. Aqui é diferente. Porque aqui a moralização dos costumes é por uma testemunha viva e poderosa, que nos ensinou através de nosso Senhor Jesus Cristo, como sermos conduzidos na sociedade, no trabalho, na escola, na igreja, com uma disciplina justa. Uma disciplina, irmãos, que honra
e glorifica o reino do nosso Pai. E essa moralização dos costumes seria também colocada ou ajudada pelos santos de grande autoridade do reino dos céus, que da mesma forma nesse período de regeneração estaria conosco neste santo caminho. E isto também é profecia de Jesus aos seus apóstolos, quando ele disse: vós que me seguistes, quando na regeneração se assentareis em tronos para julgar as tribos. Hoje, os países, vamos dizer assim, o povo do Consolador. Vós que me seguistes, quando na regeneração se assentareis em tronos para julgar o povo de Deus. E a Santa Vó Rosa nos ensinou isso também, para dizer que eles são vivos e são poderosos. São santos de grande poder, e não são só os apóstolos de Jesus. É bem verdade que ele se dirigiu na época aos discípulos, aos apóstolos, porque estavam na frente de Jesus. Mas os seguidores de Jesus também são os profetas, porque Jesus sempre existiu no reino do nosso Pai. E os profetas também seguiram Jesus. Deram suas vidas por amor a um povo. Deram suas vidas com o intuito de salvar um povo para Deus, de aproximar, irmãos, um povo de Deus. Então estes santos que Jesus se referiu, não tenham dúvidas. Hoje nós estamos participando aqui de uma reunião de Santa Comunhão. E eles vieram dos céus. Eles vieram dos céus para estarem aqui conosco. Para estarem, irmãos, nos ajudando aqui nesta hora, neste momento. Porque não é só Jesus. Não é só Jesus que veio. Quando ele vem para uma reunião de Santa Comunhão, ele traz muitos. Porque ele convida muitos. E todos aqueles que recebem o convite de Jesus, da Santa Vó Rosa e do nosso querido irmão Aldo, vêm nos ver com alegria. De maneira que tudo que eu estou falando aqui para os nossos irmãos estão ouvindo com alegria, com satisfação. Estes santos estão aqui também ouvindo. Naturalmente sentindo a alegria, o gozo, a felicidade, o carinho e a satisfação de estarem recebendo o alimento para a sua vida. Porque assim como o nosso corpo precisa do alimento sólido, para se sustentar nesta terra, com saúde, com força para trabalhar, o nosso espírito não é diferente. Se nós deixarmos de vir a esta igreja, buscar o alimento dos céus, a tendência, irmãos, é descer os degraus da santidade. Então é justamente por esta razão que esta igreja tem sempre orientado o nosso povo: vá à casa de Deus, vá à casa de Jesus. E hoje em especial, irmãos, aqui para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Corpo e sangue, irmãos, que ele nos blindou, e nos blindou também, graças ao ministério destes santos de Deus, o ministério da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, porque foram eles que nos deram esta modalidade de fé, de amor a Deus e de obediência. Foram eles que nos deram, é bem verdade, através do ministério e orientação do nosso santo, do nosso querido Jesus, porque sempre foi Jesus que ditou as regras nesta igreja, orientando a Santa Vó Rosa e orientando a nossa querida e santa avó. Então, graças a estes santos de Deus, hoje, neste momento, Jesus está nos blindando com a Santa Comunhão. E é promessa dele também. É promessa de Jesus. Porque, irmãos, quando ele esteve também com seus discípulos, antes de sua crucificação, e oferecendo seu corpo, seu sangue para os seus seguidores, ao que ele disse: não beberei mais do suco da videira, até aquele momento em que hei de beber novamente no reino do meu Pai. E onde é o reino de Deus que Jesus se referiu? Irmãos, hoje nós podemos dizer que é no reino do Consolador, no reino do santo irmão Aldo, porque foram eles, irmãos, que prepararam esta bênção para Jesus, este povo para Deus, e ensinou este povo a viver em conformidade com o pedido de nosso Senhor Jesus Cristo,
para que nós pudéssemos, irmãos, sermos blindados aqui com a presença de anjos e santos do reino celestial do nosso Pai. E é o que nos traz alegria. É o que nos traz a certeza de que daqui a alguns instantes, tão logo, eu faça a oração, pedindo a transubstanciação dos elementos a Cristo, Ele assim o faça. E não é um símbolo, não é isso. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que prometeu. Quando Ele celebrou a Santa Comunhão, Ele orou ao Pai, e deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos e disse: este aqui é o meu corpo, foi o que Ele falou. Ele não disse que era símbolo. Este aqui é o símbolo do meu corpo, não foi assim. Isto aqui é o meu corpo. Pelo milagre da transubstanciação, Ele disse: isto aqui é o meu corpo. Isto aqui é o meu sangue. Então Jesus, nosso Senhor, da mesma forma, ensinou a nossa Santa Avó: diga aos meus filhos que isso aqui não é símbolo. Quando eu vou na reunião e estou com o meu povo, eu realizo o milagre. Quando o pastor pede, eu realizo o milagre, porque é pedido com sinceridade de coração, e o meu povo recebe com sinceridade de coração, com o desejo de servir bem ao meu Pai, com o desejo de obedecer ao meu Pai. Então eu realizo a transubstanciação pelo milagre. Então não é símbolo, é milagre. E eles passam de pão, de um simples pão, para o corpo de Jesus. E o suco da uva deixa de ser um simples suco, para ser o sangue de Jesus. Então é justamente por essa razão, irmãos, que nós devemos participar com esta responsabilidade, com esse dever de filho de Deus, com esta sinceridade, tendo esta ciência de que aqui está exatamente o corpo sagrado de nosso Senhor Jesus. Agora não, ainda é suco e pão, mas Ele já está aqui. Ele já está aqui. E vai me ouvir com toda sinceridade. Vai nos ouvir. Porque eu também peço a Jesus em nome de todos vocês, em nome da igreja. E Ele vai nos ouvir. Ele vai nos atender. E nós seremos exatamente, irmãos, alimentados com o corpo e o sangue de Jesus. Então nós vamos participar com este sentimento de gratidão a Ele. E não só nós que somos apostólicos aqui, mas os nossos visitantes também, que já crê na Santa Avó Rosa. Quem sabe aqueles que de repente pediram uma graça da Santa Avó, um milagre, a Santa Avó Rosa já o atendeu, pela confiança nela, estão aqui para agradecer. Continue crendo nesta Santa de Deus, porque a bênção dela é eterna. Ela vai continuar atendendo, abençoando a todos os nossos irmãos, os nossos visitantes, os nossos internautas também da mesma forma. Se já tem o prazer, a alegria de estar em sua poltrona, assistindo às nossas reuniões online, creiam nesta Santa de Deus. Ela é uma Santa nova, uma Santa poderosa, formada por nosso Senhor Jesus Cristo. E, naturalmente, revelado este mistério do Espírito Consolador hoje, no período da regeneração, para dar oportunidade à humanidade de um dia estar eternamente no reino de Deus para toda a eternidade. Então, irmãos, creiam assim. E vamos participar a partir deste momento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. Amém.